Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? A minha equipe não está aqui presente, né? Mas a gente encontrou mais cedo, discutimos os tópicos do trabalho que o professor Marcos passou para a gente, né? A gente ficou com o distúrbios circulatórios 1, né? E tem o 2 que será apresentado por outra equipe, né? No caso, a minha equipe é formada por Danilo, Blenda, Nestor, John, Thaís e o Jorge, né? E eu fiquei encarregado de compartilhar um pouquinho com vocês, né, do que eu aprendi. É, e, ficou, e ficou assim, né? A gente vai falar da trombose, da hiperemia, da embolia e da hemorragia. São esses quatro conceitos aí, né? Então, eu vou começar falando da trombose, né? Primeiramente, deixar um abraço aí pro professor Marcos, gente fina demais, tamo junto aí, né? Obrigado por tudo. Então, gente, o que é a trombose? A trombose, gente, ela nada mais é do que o processo patológico ele é caracterizado pela solidificação do sangue, que é lá no interior dos vasos ou do coração do indivíduo vivo, né? Então, a trombose, ele é o nome do processo, né? Ao contrário do que é o trombo. O que é o trombo? O trombo ele corresponde à estrutura, ao coágulo do sangue no sistema circulatório, né? É, a origem, né, ou a etiologia a gente precisa saber, né, que vem lá da pirâmide de Creade de Virchow, que corresponde aos três fatores, né, que é a lesão endotelial, a alteração do fluxo sanguíneo e a hipercoagulabilidade do sangue, né. Na lesão endotelial é por diversos fatores, né, como por exemplo por traumas, infecções, neoplasias, né. No caso da lesão endotelial, se há uma lesão endotelial, é só lembrar da cascata de coagulação, né? Que terá a liberação do fator tecidual, é, o fator que ativa a via extrínseca, né, da cascata de coagulação e, consequentemente, a tendência de formar um trombo, né? Aí e vem a parte da alteração do fluxo sanguíneo, né? Que ele é laminar, ou seja, temos as plaquetas, né? Que elas vão se deslocando pelos centros do vaso, enquanto as hemácias elas é, andam adjacentes à parede do vaso. É, e qualquer uma alteração nesse fluxo sanguíneo pode causar uma turbulência, né, no fluxo sanguíneo, causando correntes, essas correntes circulatórias, né, ela pode ser muitas vezes contrário ao fluxo. Aí as plaquetas elas nessa turbulência acabam se colidindo, né, se chocando com o vaso e posteriormente haverá, né, uma lesão endotelial tecidual que terá liberação de fator tecidual, entre outros fatores, né, pré-coagulantes e formação do processo trombótico, né. Outro mecanismo semelhante, né, acontece quando diminui a velocidade do fluxo. Então, nessa diminuição do fluxo, o que acontece? É, vai ter também a tendência, né, do processo trombótico. É, Outro exemplo também seria o aumento da viscosidade sanguínea, né? No caso da eritrocitose, né, que é o aumento das hemácias, e a quantidade circulante, onde aumenta a viscosidade e, consequentemente, né, ele vai reduzir a velocidade do fluxo sanguíneo. Então, aí já no último caso, que é o de hipercoagulabilidade do sangue, se há alterações no fator de coagulação, consequentemente terá a tendência aumentada na formação de trombos, assim como uma trombocitose, ou seja, aumento no número de plaquetas, também terá uma tendência aumentada à formação de trombos, né? A gente precisa também entender a morfologia dos trombos, né? Que são dois aspectos, né, de relevância, né? Os trombos eles possuem aspectos estriados, né? As chamadas estrias de Zah, né? Que decorre do depósito em camadas de fibrinas e plaquetas, e são alternadas com as hemácias, né? E a adesão à superfície do vaso, né? Ou seja, tipicamente ele fica grudado na superfície do vaso, o coração, né? É, Isso irá diferenciar um trombo pós-morte, ou seja, esse coágulo encontrado no indivíduo morto, né? Ele não fica aderido à superfície do vaso, sendo geralmente, né, encontrado fora do sistema circulatório. Vai possuir um aspecto gelatinoso, né, mais mole,
que é totalmente ao contrário do trombo, né, que é mais firme, muito mais rígido, né? E quanto à coloração, ele pode ser vermelho, branco e alino, né? O vermelho, eles são encontrados geralmente em veias, né? E é composto por hemácias e fibrinas, né? Já o branco é em artérias e é composto por plaquetas mais fibrinas. É, tem o hialino também, né? Que é os arteríolos e vênulas, né? E é composto por fibrinas. Aí, o que que acontece, gente? É, consequentemente, esse trombo ele vai ter um destino, né? Ou seja, ele pode se propagar, né? Ele pode crescer, ou seja, ele pode formar um êmbolo e se desprender da parede, né? Indo para um lugar bem mais longe do lugar que se originou, né? Aí ele pode também sofrer uma dissolução, ou seja, ele vai desmanchar-se, né? E ou um processo fibrinolítico, né? Por exemplo, por uma por uma substância que é chamada de PPA, né? Que atua na fibrinólise do trombo, né? E por último, ele pode sofrer um processo de organização e recanalização. O que seria isso? No caso, ele pode ter a proliferação da musculatura, né, lisa, do vaso, e quando vir a ocluir ou a luz vascular, né, pode sofrer microcanalização, né, ou a micropassagens. Então, de trombose, é mais ou menos isso aí, gente. Agora eu vou falar um pouco da embolia, né? O que seria essa embolia? Essa embolia, gente, ela é a presença de um corpo estranho, né? Que podendo ser de origem sólida, líquida ou gasosa, né? Na circulação. E qual é o principal problema, né? Problema de se ter um êmbolo na circulação? Ele pode causar uma obstrução vascular, né? Levando a ele vai levar a um processo de isquemia e necrose, né? E no caso da embolia pulmonar, né? Que a gente vai citar aqui, na maior parte das vezes é causada por um trombo que se tornou um êmbolo, vindo a obstruir a circulação pulmonar. Esses êmbolos, eles vão parar no pulmão, eles têm origem principalmente lá nas veias femorais, né? Mas pode também ter origem lá no átrio ou no ventrículo direito, né? Mas no geral, ele tem-se uma embolia pulmonar por um êmbolo de origem venosa. Existem três tipos de êmbolos, né? Que ocasionam a embolia pulmonar. São os êmbolos grandes, os êmbolos médios e os êmbolos pequenos, né? Esses êmbolos grandes, eles estão associados por muitas vezes à morte súbita, né? E assim como o êmbolo pequeno, ele não pode ser negligenciado, porque o que acontece? Esses êmbolos pequenos são chamados de trombinhos, né? Que não se pode negligenciar por eles serem pequenos, né? Porque, por exemplo, se há um trombinho aqui e há um trombinho ali, ele chegará num ponto que o pulmão ele estará totalmente obstruído, levando à morte súbita, né? E no caso do êmbolo médio, o que acontece? Muitas das vezes ele é assintomático, ou seja, né, nas causas de insuficiência cardíaca congestiva, né? Que haverá lá uma hipóxia, né? Uma diminuição de oxigênio, né? E uma observação, gente. Se há uma obstrução de 30% do leito vascular do pulmão, o indivíduo ele pode ter um quadro de morte súbita, né? São as chamadas mortes súbitas, né? E dando sequência aqui, né? A embolia gasosa, no caso, né? Tem um corpo de origem gasosa, né? O nome já é sugestivo.
no caso uma punção de veia durante um trauma, uma infusão de uma substância ou vapor que vão se acumulando, né, formando uma bolha maior, vai formar um êmbolo, né? E no caso de uma cirurgia, né? No caso mais grave, uma descompreensão. O que seria essa descompreensão, né? É o exemplo do mergulhador, né? Ele está lá embaixo, né? Aí começa a ter muito nitrogênio dissolvido que está na corrente sanguínea. Aí quando ele volta à superfície, esses gases eles vão voltando para a forma gasosa dele, né? Se ele subir de uma maneira brusca, o que acontecerá? Ele vai ter uma formação de grandes bolhas, né, de ar na circulação, que pode levar a doença do caixão, né, que é uma necrose gangrenosa devido à presença de êmbolo gasoso que ficou obstruindo por muito tempo, né, no vaso que causou a isquemia e que geralmente é negligenciada, né, levando para uma necrose. Eu lembro dessa questão do mergulhador e na prova, viu? E eu acertei. Então, gente, aí tem embolia líquida, né, que são de dois tipos, né, que é a embolia líquida, que é por gordura e que é por traumas graves também, né, como fraturas de ossos longos como o fêmur, né. Tem embolia por líquido amniótico, né, que é a infusão do líquido amniótico devido a uma lesão na hora lá do parto, né, como uma lesão da veia uterina, que acarreta 10% das mortes, né, em partos, né. Aí o que acontece? As pessoas negligenciam muito, né? Negligenciam muito no caso essa infusão, né, desse líquido amniótico é o que acarreta mais a morte, né, na hora lá do parto, né. E por último tem a neoplasia também, gente, a embolia neoplásica, né, que geralmente ocorre quando se tem uma neoplasia maligna, né, que já está tendo metástases, já houve metástases, né, no vaso sanguíneo. Ele vai sofrendo um crescimento, vai se proliferando e pode formar um êmbolo, né. E no caso aqui, gente, da embolia era só isso, né. Eu vou falar um pouquinho da hemorragia. O que seria hemorragia, né? A hemorragia, ela é a saída, né, de sangue dos vasos sanguíneos para o exterior do interstício, né? Que são as cavidades pré-formadas. Quais são essas cavidades? Elas podem ser a pleural, a pericárdio, a abdominal, entre outras, né? São dois tipos de hemorragia, né? A externa, né, como por exemplo o vômito, né, a saída de sangue com as fezes e a própria menstruação da mulher, né? A interna, que quando o vaso é rompido, ele acaba extravasando para o próprio interstício, sem necessariamente ir para o meio externo, né? Essas hemorragias elas são classificadas em, deixa eu lembrar aqui, tomar água aqui que tá uso. Elas são classificadas em hematomas, né, que é qualquer acúmulo de sangue. As petequias, né, chamada não é peteca não, gente, é petequias, que são acúmulos de sangue minúsculo, né, de sangue no meio externo, ao leito vascular, né, e as púrpuras, né, que são a junção de várias petequinhas formadas, né, uma púrpura que é uma peteca que vai se tornar uma peteca maior, né, e a equimose, né, que quando se tem um trauma,
aí fica aquele chamado roxo, né? A gente vê assim, principalmente nas pessoas mais idosas, né? Que qualquer batidinha assim no braço, fica aquele tom de roxo, né? Então, observa na equimose que a alteração de cores decorre das substâncias, né? Os pigmentos em cada fase, né? Com o início da hemoglobina lá, né? Aí vem a biliverdina, posteriormente a bilirrubina e a hemosiderina, né? Com isso vai ter a mudança, né, de cores, no caso da equimose, né, que eu acabei de falar, né? E as consequências de uma hemorragia, né, vai depender do vaso, do local, do órgão que está sendo acometido, né, podendo ocorrer uma hipovolemia, né, uma redução de volume sanguíneo, podendo chegar à morte, né, ou uma isquemia local, no caso do extravasamento de sangue, para de fornecer sangue para aquele local, entrando em isquemia, podendo ter um infarto no caso lá do miocárdio, né, e E agora, por último, gente, que eu vou falar é da hiperemia, né? A hiperemia, ela é quase a mesma coisa da congestão, né? Só que a hiperemia, ela é um aumento da quantidade de sangue, né, no interior do vaso, de um órgão ou tecido, causado por uma dilatação da arteríola, né? E geralmente é um mecanismo ativo. E já na congestão é passivo, né? Então, gente, o que eu tinha para falar aí do nosso trabalho, né? É só isso mesmo. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos. Me desculpe aí, se eu fui rápido ou lento demais. Mas é isso aí. Queria deixar um abraço aí para todos, né? E boa sorte aí nessa reta final. E vamos que vamos. Até mais, gente.